A paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui quem vos fala é o presbítero João Batista. Congrego na Igreja do Valparaíso, pastoreado pelo pastor Juarez. Quero agradecer nossa pastora presidente, pastora Loide, nosso vice-presidente, pastor Gedeon Júnior, idealizador deste projeto. E hoje vamos estudar no capítulo 27 de 2 Crônicas, que vem falar de Jotão, rei de Judá, que assumiu o trono do seu pai, rei Uzias. Vamos estar fazendo uma leitura aqui no versículo 1 e 2. Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 16 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Uzias, seu pai, havia feito, exceto que não entrou no templo do Senhor. Que podemos falar de Jotão dentro dessa leitura? Bom, Jotão, aos 25 anos de idade, ele assume um reino muito grande, muito poderoso, um reino de um exército imenso, um exército equipado, um reino muito próspero. Por que próspero? Porque com 52 anos de reino que o seu pai reinou, ele conquistou muitas coisas. Ele construiu muitas coisas. Reforçou muito ali o seu reino. Ele capacitou ali o seu exército ali com os equipamentos. Ele plantou muitas vinhas, cavou muitos poços. Então, sabendo disso, nós temos a ideia de quão grande era o reino de Judá naquela época, a qual Jotão assumiu. Mas Jotão ainda era novo, né? Quando assumiu esse reino, 25 anos de idade, e já tinha muita experiência. Jotão tinha 25 anos de idade, mas tinha muita experiência. Por que experiência? Porque quando Uzias foi tomado ali pelaquela lepra, quando entrou no templo para queimar incenso, Jotão adquiriu aquela lepra e então foi isolado ali do palácio real, foi isolado do povo. Então já quem assume esses trabalhos? Jotão. Jotão assume esses trabalhos todos e vai adquirindo ali experiência. De maneira que aos 25 anos de idade, quando ele assume, ele já começa a fazer obras, reforçar cidades, que no versículo 3, ele edificou o portão de cima da casa do Senhor e também edificou muitas obras sobre a muralha de Ofel. Também construiu cidades na região montanhosa de Judá e castelos e torres no bosque. Nós vemos que construiu cidades, reforçou muralhas e também ele foi um homem de guerra, né? Entrou nas batalhas ali. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon
e derrotou, de modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 3.400 quilos de prata, 1.000 toneladas de trigo e 1.000 toneladas de cevada. Eles trouxeram isso também no segundo e no terceiro ano. Vemos aqui agora que as conquistas destas cidades que Jotão conquistou, ele começa a receber tributo para enriquecer mais este povo, para lhe engrandecer muito mais. Então, assim, esse capítulo vem nos trazendo algo muito maravilhoso, né? Porque, diferente de muitos reis a qual estudamos, é que este rei fez diferente, não foi citado nada que venha desabonar sua conduta. Nós vemos aqui no versículo 2, o cronista falando que ele fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Uzias, seu pai, havia feito. Aí, menos entrar no templo para profanar. Aí, se Uzias foi um bom rei, Jotão foi melhor, porque além de fazer o que agradava ao Senhor, como seu pai fez, ele não cometeu os mesmos erros do seu pai. É bem claro que o escritor, ele vem sempre levantando o entendimento do, do leitor, é que cada rei, o cronista, ele se preocupa em revelar como era o comportamento de cada rei, ou o comportamento daqueles povos, comportamento espiritual. Porque conforme era o comportamento do rei, assim seria o seu reinado. O rei que agradava a Deus, o seu reinado era próspero, era vitorioso. O rei que não agradava a Deus, ele não prosperava. A sua história era contada de outra forma. E também nessa época agora, nós vemos que o povo continuava na prática do mal. O povo continuava fazendo, na época dele agora, continuava fazendo as mesmas coisas que no tempo que reinava seu pai, seu avô, porque o povo continuava na prática do mal. E quão difícil é largar este mal. Nós vemos que é tão difícil largar o pecado. Quantos homens de Deus se levantaram durante esses reis, durante os reinos de Judá, para falar com o povo, para falar com o rei. Às vezes o rei obedecia, outra vez não. Às vezes obedecia em certo tempo e depois desviava. Não é diferente para o nosso tempo de hoje. Ainda tem muitos que adoram a Deus de verdade,
muitos que preferem a prática do mal. Mas nós vemos que cada um vai dar conta de si, cada um vai pagar por aquilo que cometeu. Deus, ele é o justo juiz de todos. Não vai ter o culpado por inocente e nem o inocente por culpado. Certamente que Deus sempre esteve presente na vida de cada um, enviando profeta, enviando homens de Deus, enviando pastor, enviando um irmão para aconselhar um ou outro, a qual a Bíblia diz que devemos exortar uns aos outros no dia que se chama hoje, para que o nosso coração não venha endurecer por causa do pecado. Deus quer sempre que cada um se levante e tenha sempre uma palavra para aconselhar o outro, para ensinar o caminho, se levante para advertir um ao outro, exortar, para que ninguém venha se perder, porque aquele que der ouvido e obedecer, esse é chamado filho de Deus. Este é que ama a Deus. Então, continuando aqui a história de Jotão, no versículo 7, vem dizendo: quanto aos demais atos de Jotão, todas as suas guerras e empreendimento, eis que está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 16 anos em Jerusalém. Jotão morreu e foi sepultado na cidade de Davi, e Acaz, seu filho, reinou em seu lugar. Nós vemos aqui o final de vida de Jotão. Recebeu as honras do rei, foi sepultado junto ali no cemitério, onde sepultavam os reis fiéis, o rei Davi. Então, o seu final de dias foi honroso. Graças a Deus, eu quero agradecer aos nossos amados irmãos. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus Cristo.